Tive muitas provações na vida. Fiz aborto, vivi em cárcere privado, fui abusada, tive filhos desse abuso. Como não sentir culpa dessas coisas que aconteceu comigo? Me ajude. É para você que está aí ouvindo a gente, viu? A Sâmia levantou a mão, ó. Pode falar. Nós entendemos você, né? E você não está sozinha nessa situação. Quando se passa por momentos muito difíceis, e muitas vezes, mesmo nós sendo vítimas, mas as circunstâncias acabam nos colocando como que nós fôssemos culpadas. Quantas mulheres sofrem abuso sexual, jovens, adolescentes, e no final, quem se sente culpada é a vítima, como se ela devesse ter um super dom de se libertar de tudo isso. E não é só a questão do dom físico, mas até psicológico, né? Da violência psicológica que é colocada e que às vezes a vítima não consegue se libertar. Como você falou, sofreu abuso e teve muitos filhos. Então, por mais você ficou nessa situação porque você não conseguia se libertar. E muitas vezes nós nos aprisionamos dependendo de cada um, dependendo das complicações que nós temos dentro de nós, tá? A proposta é que se assuma a responsabilidade. Pode ser que você tenha alguma responsabilidade, mas a culpa ela não existe no dicionário divino. Tá? A segunda coisa é que se você está falando, está conversando e está se abrindo para um público do tamanho que é porque você já mudou demais. E você não pode hoje sentir culpa pela versão de você que sofreu e viveu no passado. Porque a mulher que está escrevendo hoje é diferente da mulher que passou por tudo isso no passado. Então, deixe essa culpa lá no passado também. Leve com você a responsabilidade e jogue para Deus. Jogue a vida e diga: Deus, se eu tenho alguma responsabilidade, primeiro, não me deixe odiar. Não me deixe eu me culpar. E eu me coloco à disposição da vida para que, quando for o momento certo, a vida me diga, me mostre o caminho a seguir para que eu possa me reajustar e reparar algum possível equívoco que eu tenha tido. E sempre lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Que não parece ser o seu caso, essa multidão. Mas se cobre a multidão, cobre um ou dois também. Então, viver amando, fazendo bem, sorrindo, abraçando, agradecendo. Quero dar uma contribuição na resposta no seguinte sentido. Pela história que você traz, você teria todos os motivos para querer desistir da vida. Todos os motivos para ser uma pessoa profundamente sequelada e que não quisesse mais ter contato com a vida lá fora e se entregasse, de repente, a uma depressão profunda. Mas o que a gente observa pela forma de você se expressar, e como a Sâmia lembrou, vindo a um programa desse que tem tanta audiência para colocar o seu drama, é sinal de que você já passou da fase dolorosa, que é de não conseguir falar sobre o assunto. Então eu posso dizer para você, sem medo de errar, que você é uma grande vencedora. Pela possibilidade que você está tendo de reconstruir a sua história de vida. Só que, nesse processo de reconstrução, a Sâmia lembrou bem, há um sentimento que não pode fazer parte desse mecanismo de reconstrução, que é a culpa. Na medida em que você verdadeiramente mergulhar dentro de você mesma, você vai perceber que, na verdade, as circunstâncias daquele momento levaram com que você agisse daquela forma, porque ninguém age de maneira errada. Todo mundo age de maneira correta no momento que está vivendo. Então, naquele momento em que a vida lhe ofereceu aquelas alternativas, acho que você tinha era aquela. E você diz, eu poderia ter fugido, eu poderia ter matado, eu poderia ter cavado um buraco, eu poderia ter denunciado, eu poderia ter jogado um bilhete, eu poderia... sim, poderia. Mas a pessoa de hoje não é aquela. E você não pode culpar a adolescente por aquilo que hoje a mulher sabe.
Então hoje você tem recursos incríveis do que poderia ser feito, e isso precisa ser considerado, porque a gente não é medido por aquilo que a gente é hoje, mas por aquilo que fomos quando algo nos aconteceu. Então, para reconstruir a sua história de vida, você precisa de alguns ingredientes. Ingrediente número 1, fugir da culpa. Fazer um movimento que não lhe leve na direção da culpa. Porque, na verdade, a grande responsável por essa discussão não é você, é outra pessoa, que de certa maneira foi o agente de tudo isso. Um segundo ponto, além de fugir da culpa, você precisa necessariamente, nesse mecanismo de reorganização da sua vida, celebrar as coisas positivas que a vida tem para você. Não olhe para o passado como se fosse só um cultivo de coisas negativas. Você precisa fazer um trabalho de ressignificação, vendo os filhos que a oportunidade, ainda que dolorosa, lhe trouxe, a chance de você ter a possibilidade de ter essa história. A gente entende que, de repente, na dor do cativeiro, você tenha provocado o aborto, na tentativa de fugir da dor de deixar uma criança numa circunstância de cárcere privado. Isso tudo são fatores que são pesados na lei de causa e efeito, porque o indivíduo, na verdade, agindo sob determinadas circunstâncias, ele tem os atenuantes da lei. E você não pode se abraçar com essa responsabilidade, considerando que o objetivo da lei é punir. Não. O objetivo da lei, na verdade, é nos apontar o caminho da verdadeira felicidade. Então você precisa, nesse segundo ponto, fazer as pazes com a menina. Você precisa sentar com essa adolescente e dizer para ela: eu entendo você, eu entendo as decisões que você tomou, eu entendo a sua falta de iniciativa de fugir, eu entendo as decisões equivocadas que você tomou na gestação, eu entendo, para que você pacifique o seu passado. Um terceiro ponto é a necessidade, você tem necessidade de um atendimento terapêutico. Você precisa de alguém para acolher você, para ouvir você, para poder retirar os nós que você pode ter em função de tudo isso. Existe um transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático, em que a pessoa, mesmo depois de fim do cativeiro, acorda na noite sentindo como se estivesse lá. Precisa tratar o transtorno pós-traumático. Tem que ser trabalhado. Porque, de repente, você tem o direito de ser feliz. Eu não sei se você recompôs sua história de vida, se você hoje tem alguém com quem você divide a existência. Não quero forçar você, não, tem que ter alguém. Mas se você puder ter alguém sem violência, alguém para dividir a vida, vai ser profundamente terapêutico para que você refaça o que é amor, o que é sentimento, o que é partilha, o que é dividir a existência com uma outra pessoa. Isso é muito importante. E um último ponto que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: você tem o direito de ser feliz, mas você não alcançará isso se você carregar ódio no seu coração. Ainda que seja difícil, faça um esforço para que você consiga movimentar o seu coração no sentido de não odiar essa pessoa que lhe prejudicou tanto, para não criar vínculos, para que você possa fazer uma nova história distante dele. Eu tenho plena convicção do tanto que ele machucou você e do quanto que é difícil para você fazer isso. Mas é preciso. O perdão, na ótica da doutrina espírita, ele não é uma opção. Ele é uma necessidade terapêutica. E você precisa fazer isso. Então, o seu terapeuta, nesse caso, ele vai ser de grande valia para ajudar você a reconectar os fios que foram cortados, fios do sentimento, fios do passado, coisas que você bloqueou e não consegue lembrar. Reconectar os fios da sua história, para você ter chance de fazer um futuro maravilhoso. É uma história difícil? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, obrigatoriamente, fazer as pazes com o bem, fazer as pazes com o amor, para que a gente siga e seja feliz.